Estamos aqui no YouTube da TNT Esportes para falar sobre fair play financeiro, um tema muito importante para o futebol brasileiro a partir de 2026. E estamos aqui com o prazer de receber Ricardo Gluck-Paul, que é presidente do Grupo de Sistema de Sustentabilidade Financeira da CBF, que é vamos dizer assim, o líder desse grupo que está implementando o fair play financeiro no futebol brasileiro. Ricardo, queria primeiro te agradecer demais, guardar esse tempo aqui para conversar com a galera aqui da TNT Esportes. E eu queria começar te perguntando o seguinte: por que o futebol brasileiro precisa do fair play financeiro? Obrigado aqui pela presença. Bem, Vitor, eu que agradeço. Primeiro dizer que é um privilégio para mim estar aqui na TNT com vocês, usar dessa extraordinária audiência e credibilidade para discutir e falar de temas importantes do futebol. O futebol brasileiro se encontra numa situação de altíssimo endividamento, né? Isso é um diagnóstico que já vem se arrastando há muito tempo. Na realidade, o futebol brasileiro vem passando por momentos de crises financeiras. Se a gente for lembrar lá desde 2013, 2014, já com o Profut, né? Isso. Sendo uma primeira tentativa de boia de salvação para negociação. Se eu não me engano, naquela época, o futebol brasileiro devia só de impostos quase 4 bilhões de reais. Então era algo realmente muito grande e várias tentativas foram feitas, né? O Profut, inclusive, na minha visão, ele cumpriu um importante papel, né? Foi um financiamento realmente histórico, se não me engano, foram 240 parcelas, 20 anos, né, de financiamento. Mas o que houve depois disso é que os clubes continuaram se endividando, né? E houve, acho que uns 5 ou 6 anos atrás, uma tentativa de implementar algumas regras de controle de gastos. Isso não foi para frente. Eu uso muito uma metáfora, que é aquela metáfora do Titanic, né? Que, ou seja, naquela época a gente estava enxergando o iceberg. Poderia ter desviado e não desviou, porque não foi implementadas as medidas de controle de gastos. Houve o choque. O que é o choque com o iceberg? É o diagnóstico atual. Se você pega hoje o diagnóstico atual, é o maior índice de endividamento de clubes da história, contrastando, inclusive, com talvez o maior volume de recursos da história. Se a gente pegar recursos que entraram de SAF, recursos que entraram do fenômeno das bets, do fenômeno das ligas, né, com as negociações de transmissão. Mundial de Clube da FIFA. Que exato. Então, em contraste com isso, um altíssimo nível de endividamento. Então, esse é o choque. O navio parcialmente afundou e a gente tem que tomar uma decisão. E eu uso muito a metáfora do filme por conta disso. Se nós vamos ficar tocando música enquanto o navio afunda, né, que é aquela célebre imagem do filme, ou se a gente vai jogar as boias e tentar remar para algum lugar seguro. Então, sem dúvida, a opção é jogar a boia, a opção é tentar sair desse cenário. A gente tem que compreender que quando a gente fala de endividamento no Brasil, ao nível dos juros que a gente pratica, esse é um problema muito grave. É um problema que se torna quase impagável, que se escala de uma forma muito agressiva ano a ano. Então, algo tinha que ser feito com urgência. Então, é nesse cenário que surge o fair play e, sem dúvida, na nossa visão, hoje, talvez a pauta mais importante do futebol brasileiro. Eu costumo dizer que qualquer decisão no futebol brasileiro é muito difícil de ser tomada pelo clubismo. Ou seja, todo mundo quer ver o seu, todo mundo quer ver o que é melhor para o seu clube, todo mundo acha que aquilo está sendo feito para prejudicar o seu clube. Aí eu te pergunto, como não deixar o clubismo contaminar essa importante discussão do fair play financeiro? Se você é clubista, você também não vai admitir que, por exemplo, que um outro clube faça uma negociação com você e, de repente, a gente não tem um ambiente, né, que obrigue ou então que proteja essa transação. Uhum. Então, sinceramente, acho que não passa muito pelo... O clubismo talvez seja até um fator para que todos queiram um sistema justo no futebol. O futebol brasileiro está maduro para aplicar as regras e as sanções, eventuais sanções do fair play financeiro
independentemente do tamanho e da importância de clube? Porque é um debate de dizer, inclusive isso onde já foi aplicado o fair play, a acusação, para punir time pequeno a UEFA é um leão, para punir time grande a UEFA é um gatinho, esse tema aparece. A gente está maduro para aplicar as punições, independentemente do tamanho do clube envolvido? Boa pergunta também. Creio que sim, mas obviamente que a gente vai descobrir isso aplicando. O que eu posso dizer é o seguinte, esse grupo de trabalho, ele teve uma adesão bastante relevante, 33 clubes, na verdade 34 clubes, 10 federações, além de toda uma sorte de outros entes externos. Nós aplicamos alguns questionários, nós conversamos muito com alguns clubes, algumas coisas eu posso trazer para ti. Por exemplo, a percepção desses 34 clubes, e são majoritariamente A e B, né? Estão todos os clubes da Série A e mais 14 da Série B, são todos a favor do fair play, todos entendem a importância dessa ferramenta. Um dado interessante, entre esses clubes, pelo menos 70% ou 75% deve um para o outro, ou tem para receber, ou é credor. Então, vários desses estão nas duas, né? Vários desses estão nas duas e está devendo. Então, isso não é, ao contrário do que se imagina, talvez, de que isso seja um problema só de 3 ou 4 clubes, ou dos maiores. Cara, isso é um problema generalizado. Então, eu não acho que essa questão de clube grande ou pequeno vai interferir, e obviamente que isso também colocaria em risco a credibilidade do programa. Então, tá todo mundo no mesmo barco, acho que isso vai atingir a todos, não tenho esse receio de se a gente está maduro ou não para cobrar ser um leão com os pequenos e um gatinho com os grandes. Eu acho que aqui a gente está... E outra, é interessante a gente entender, quando você coloca a UEFA, é importante, a curva de aprendizagem, a gente demorou para aplicar, a verdade é essa. Então, como eu coloquei, isso já ter sido feito lá atrás. Na Europa, isso começou há décadas atrás, 2013, anos atrás, 2013. Então, na realidade, a curva de aprendizado deles também serviu para a gente. Então, a gente conversou muito com essas ligas, a gente conversou muito, inclusive a UEFA teve no nosso kickoff do GT, então a experiência dessas ligas e dessas confederações serviram muito também para diminuir a nossa curva de aprendizado aqui e ser mais assertivo. Isso é importante dizer que na última eleição da CBF, que levou o Samir Chaude ao cargo, os clubes reclamavam muito de que não eram ouvidos. Então você falou que 34 clubes de 40, dá 70% deles participaram do grupo de trabalho e foram ouvidos para construir esse trabalho. Existem vários modelos de fair play espalhados pelo mundo. Por exemplo, lá na UEFA ele limita o endividamento no período de 3 anos. Na Premier League ele limita o endividamento nos 3 anos a 105 milhões de libras, que daria 35 milhões de libras por temporada. Na Espanha é uma coisa mais preventiva, né? Você, que é um pouco próximo das ligas americanas, você tem que comprovar que você está dentro do que tem que fazer para poder seguir. Qual é o modelo que a gente vai aplicar aqui no futebol brasileiro? Legal. Exatamente, o diagnóstico é esse. Linha da prevenção, educação e punição. Eu acho que foi esse o recado que a gente compreendeu do estudo que a gente fez dos erros e acertos dessas experiências. Na Europa, ela deixa a situação ficar ruim e pune depois. E a gente não quer isso. A gente tem aí... A gente vai apresentar, na realidade, no dia 11, esse modelo para os clubes, né? É bom dizer que a gente está na fase final de conclusão do documento, já está com mais de 100 páginas, então esse é um documento que ele é resultado dessa ampla discussão, como você colocou. Isso foi uma missão dada pelo presidente Samir, que estivéssemos muito próximo dos clubes, das federações. É importante dizer que essa é a primeira vez, pelo menos na história recente, talvez, da CBF, em que um projeto ele é construído com um grupo de trabalho. A exemplo agora, como você viu, a criação do grupo de trabalho da arbitragem e de outros temas também que serão tratados dessa forma. Então isso é muito interessante, a forma como foi discutido. Então a gente veio
nós fizemos 3 encontros presenciais, alguns online, alguns questionários. Então agora a gente vai apresentar uma versão final que ainda será pelos clubes lapidada. Então, ou seja, eu talvez não consiga detalhar para ti muitas coisas, porque obviamente para não gerar especulação nem nada, mas posso te dizer que esse é um modelo nosso muito de estar acompanhando de perto. Por exemplo, você vai ter janelas, são 3 janelas, por exemplo, para os clubes estarem discutindo solvência conosco. Então, se não me engano, é março, junho e novembro, onde os clubes, através de um sistema nosso, vão ter que estar informando algumas situações à CBF, para a gente estar acompanhando pagamento de salário, pagamento de transações, pagamento de obrigações, ou seja, a solvência. Você vai ter um momento em que vai estar informando para a gente também todo o teu orçamento. Então a gente vai estar sempre acompanhando. A gente vai ter um órgão também que irá, junto com os clubes mais problemáticos, vai ter a oportunidade de fazer, a termos de ajustes, compromissos de retomada da solvência. Então, no fundo, haverá um acompanhamento passo a passo da CBF, né, para evitar uma maior sanção. Né, porque o sistema de fair play ele é um conjunto de sanções. Né? Você tem vários... Vai ter o caráter educativo, no caso. Você tem um caráter educativo, você tem um acompanhamento, vamos segurar na mão, né? Mas obviamente que você tem as punições mais graves. Você vai ter desde das sanções mais simples, como até transfer ban, que é o impedimento, né, de contratação. Você vai ter a perda de pontos, o rebaixamento, a perda de licença. Então a gente tem um horizonte da punição, mas tem também um compromisso até para não criar um colapso. Talvez os modelos europeus hoje, como estão, eles funcionam. Isso é uma outra realidade, não só uma realidade de cultura, mas uma realidade de momento que esses clubes se encontram hoje. Acho que no Brasil, se a gente fosse muito agressivo no início também, a gente poderia criar um colapso, também não é a nossa intenção. Inclusive, algumas sanções e alguns momentos do fair play também vão ser implementados vão ter ondas de implementação também para que todo mundo se prepare, para todo mundo esteja realmente tem um período apto. Ali de adaptação. Já que você usou a analogia aqui do Titanic, partindo do princípio que o futebol brasileiro já bateu no iceberg, o modelo de La Liga não seria o mais indicado? Por quê? Porque a gente acompanhou muito, o Marcelo Beckler, que é nosso comentarista aqui, sempre tratou isso muito com relação ao Barcelona, a regra do 1 para 1. Qualquer gasto que você tem que ter, você tem que comprovar que você pode fazer esse gasto. E o Barcelona não pôde renovar com o Messi por conta disso, o Barcelona deixou de contratar jogadores por conta disso. Pensando que o futebol brasileiro o navio do futebol brasileiro já bateu com o iceberg, o modelo de La Liga não seria o melhor para você evitar que você continue batendo no iceberg? Vamos lá. Tanto o modelo da La Liga, quanto o modelo da UEFA, quanto o modelo da Bundesliga, quanto o modelo da Premier, e, enfim, da Liga Francesa, eles têm muito mais convergência do que divergência. Se você pegar todos os modelos, eles são muito parecidos na sua essência. 80% vamos dizer assim, dos componentes de uma regra, eles são muito parecidos. E um compromisso nosso era, de fato, realmente não querer inventar uma jabuticaba. Inventamos um modelo brasileiro. Né? O nosso é diferente de todo mundo. Todo mundo está certo e a gente criou uma coisa. E a gente criou uma coisa que só existe aqui. Tá. Então, tu pode ter certeza que tu vais encontrar no modelo brasileiro uma convergência com o que existe no mercado. Nós vamos ter algumas coisas que mais se assemelham com um modelo ou outro. Então, assim, na verdade, não é necessariamente correto dizer assim, não, a gente tinha que ser o modelo espanhol, o modelo... Até porque o espanhol também é um pouco da UEFA, que também é um pouco deles têm... O que talvez diferencia um pouco mais o modelo espanhol eles são muito intervencionistas, né? Então eles aprovam teu orçamento da temporada. Você prova para ele que você pode gastar. No início da temporada eles vão chegar contigo e falar assim, olha, Barcelona, você tem aqui, você vai receber
esses recursos de transmissão, esses recursos de patrocínio, eu analisando o teu balanço, eu estou determinando que o teu orçamento é esse. Então, você pode gastar você só pode gastar isso. Naturalmente que no longo do caminho, não é bem assim, porque no fundo, por exemplo, se ele quiser gastar mais, se ele tiver recursos extraordinários para garantir essa operação, ele pode fazer. Comprova e eu acho que no Brasil vai um pouco também na linha de... É muito legal falar do que não vai ser o modelo, Vitor. Tá. Porque, por exemplo, as pessoas confundem. Definitivamente não é um modelo que vai procurar botar uma régua nos salários... não é folha salarial. Não é isso. Não é limite salarial como tem nos esportes americanos. Como esporte americano. Tá. Então, todo mundo só pode gastar até tanto. Não, é um percentual da sua receita. Então, se você tem uma receita X, você vai ter um percentual desse X, e se você tem uma receita Y de 2X, você vai ter um percentual desses 2X. Definitivamente não é também algo que vá procurar equilibrar a receita dos clubes. Olha, ninguém vai segurar as potências que têm receitas muito maiores do que os outros, e é isso que a gente quer, que cada vez mais tenham super clubes brasileiros e que outros busquem mais receita. No fundo, o principal recado para você gastar mais, você tem que arrecadar mais. E se no meio do caminho, obviamente, você tiver... você tem lá... a gente tem um controle, a gente sabe quanto você consegue gastar, que é um percentual do que você declarou da sua receita. Mas se você, por exemplo, quiser fazer uma extravagância, mas garantir essa extravagância com recurso de terceiro ou com aporte, tá tudo certo. Você comprovou que você pode. Você comprovou que você vai conseguir... Porque, no fundo, é isso que acontece no futebol brasileiro. Né? Eu fui presidente de clube também, já vi essa pressão. No fundo, você tem um período curto de mandato, aí você quer fazer história no clube, você quer ser campeão, você quer pensar no curto prazo. Então, quando você vê que está ali no triz de um acesso, de um título, ou na beira de um rebaixamento, é nessa hora que começam as loucuras. E é nessa hora que o mercado inflaciona, porque ao perceber isso, o mercado cobra o preço que você vai pagar. Pior, que você não vai pagar. Então você vai se endividar para se salvar de um rebaixamento, você vai fazer de qualquer jeito, você vai contratar aquele técnico que está prometendo a salvação, aquele atleta que vai resolver o teu problema, você não tem dinheiro para cumprir com isso. Então, às vezes você cumpre com esse atleta, mas deixa de cumprir com o elenco que está aqui, e aí começa o processo de endividamento. Né? Então o freio é necessário nesse sentido. Mas, obviamente, se você chegar num ponto, você tem o seu orçamento, você está cumprindo direitinho, está lá no meio do ano, e você pretende fazer uma loucura, se você comprovar o aporte, você vai poder fazer. Aí deixa de ser loucura, né? Porque você tem o recurso para garantir essa operação. Então, no fundo, essa é o princípio, vamos dizer assim, balizador. É que o modelo de La Liga ele impede a loucura 100%, né? É porque você precisa comprovar. E outra, desculpa, além desse percentual da receita, para a tua folha salarial, também tem um percentual de endividamento. Sim. Então a gente também vai estar olhando muito para isso. Você tem um percentual, eu também... Que é algo que acontece na nossa vida, né? Às vezes você tem a sua conta no banco, perfeito. Aí você já pegou 2 empréstimos, você chega no banco para pedir mais um, o banco fala, olha, eu não vou negar esse empréstimo porque a tua capacidade de pagamento já está tomada com 2 outros empréstimos, então não vou te dar esse terceiro. A analogia é exatamente essa. A gente vai olhar... E nos clubes não tem isso, o cara vai se endividando e vai. Se endividando. Então agora vira assunto nosso. A gente vai estar olhando para o nível de endividamento dos clubes, que vai ter que ser um percentual da receita, e a partir do momento que isso ultrapassa o limite estabelecido por nós, vira sanção. Aí o clube começa a ser sancionado. A gente vai proibir que isso aconteça. Tá. Foi bom você ter falado aí a galera que já está muito bem hoje, porque muita gente fala algo do tipo, o Flamengo e o Palmeiras estão dominando o futebol brasileiro, tem que botar o fair play financeiro para frear o Flamengo e o Palmeiras. Não. Isso é uma ignorância, porque com a situação do Flamengo e do Palmeiras hoje, a verdade é que o fair play financeiro faz bem ao Flamengo e ao Palmeiras. Exatamente, claro. Porque eles dão lucro todo ano. E não só ao sistema todo, né? Porque eu acho que o que todo mundo tem que buscar é esse modelo. Eu preciso aumentar a minha receita, não a minha dívida.
né? Ou seja, quanto mais receita eu tiver... Por isso que, mais uma vez, é o sistema justo. Quando você entende que todo mundo vai gastar o que tem, né, você começa a procurar alternativas de aumentar a sua receita. Você deixa de estar competindo com uma pessoa que não tem a tua receita, porque, de verdade, futebol é dinheiro. Vamos lá, se você tem um clube de massa e você é cultural, você tem um clube que você tem lá um suporte de milhões de torcedores, que faz com que o seu clube seja forte. Cara, desculpa, isso é um diferencial seu, sim. Né? Ou seja, isso te gera uma receita. O que não vale é eu ter um potencial financeiro e estar competindo com outro clube que, de repente, tem um potencial financeiro menor, mas está sendo irresponsável, gastando mais do que arrecada e aumentando dívida, aí deixa de ser uma disputa justa. É exatamente isso. A gente quer que todo mundo tenha mais receitas para gastar mais. Só gastar mas o dentro que do ele limite. gera. Então, eu até usaria outros clubes, sabe? Não é só o Palmeiras e o Flamengo, não. Tem vários outros aí que já têm super receitas e esperamos que tenham mais. O modelo que a CBF vai adotar, né, e que o grupo de trabalho vai adotar, ele vai contemplar tudo que o pessoal chama de injustiça financeira, entre aspas, que são não pagar o que você já se comprometeu, investir fora da sua capacidade de geração de receita e gastar mais do que arrecada. Seria basicamente esse tripé. Você gastar mais do que se arrecada, não cumprir o que já está prometido e você fazer investimento que as suas receitas não são capazes de gerar. Basicamente isso. Você tem que olhar para a solvência e para o endividamento, né? E dentro da solvência é você garantir com que esses acordos sejam cumpridos. Basicamente, atletas e funcionários, você tem que estar em dia, governo, naturalmente, impostos, etc., e clubes. Então, esse é o tripé da solvência, eu diria assim. Então, e aí o Fair Play vem, né, com esse sistema de monitoramento perfeito e sanções para garantir que isso aconteça. Queria falar com você, então, ainda dentro disso, de SAF. A SAF é uma coisa nova no futebol brasileiro, foi aprovada no meio de 21, então você está ali caminhando para 4 anos de SAF, 5 anos, e historicamente 5 anos é um período muito curto, até para você entender como que o Fair Play financeiro vai lidar com a SAF, no sentido de que a SAF compra o departamento de futebol de um clube, então ela pega uma situação normalmente muito ruim, e aí ela tem que equilibrar pagamento de dívidas e o aporte inicial. E aí tem muito clube que reclama que o aporte inicial da SAF já é uma coisa injusta. Como que o Fair Play financeiro vai trabalhar isso? Vai ter um limite de dizer, as novas SAFs podem fazer um aporte inicial de tantos por cento? Como é que vai trabalhar com essa noção? Porque se for uma SAF com dinheiro infinito, entre aspas, pega uma SAF da Arábia Saudita, que tem dinheiro infinito, ela pode chegar lá e botar o dinheiro que for, e aí vai ter uma injustiça, entre aspas, do mesmo jeito. Como é que o Fair Play financeiro quer trabalhar com aporte de SAF? Vamos lá. Sinceramente, eu não vejo como injustiça. Se uma SAF colocar um caminhão de dinheiro num clube, mas voltando para aquela história, o que o Fair Play não é? Ele não é um limitador de receita. Ele não é um limitador de investimento. A gente quer que o investimento venha para o Brasil. Uhum. Né? Se um clube hoje, por exemplo, que esteja numa situação de insolvência, né, conseguir, através de uma SAF, porque o objetivo da SAF nem sempre é só a injeção de capital. Você tem exemplos já de SAFs que são para... É uma questão de governança. Sim. Né? Já tem mais de 200 SAFs no Brasil, se não me engano. Aliás, uma SAF saudável é para aquela operação ser lucrativa. Lucrativa, exato. Sim, né? Mas se ela vier acompanhada de um investimento extraordinário, ele vai ser muito bem-vindo no Brasil, você pode ter certeza. Eu não vejo como injustiça. E não vai ter nenhum tipo de limitador. Não, a ideia é, pelo contrário, a gente quer incentivar um investimento de capital no Brasil. Porque, por exemplo, na Inglaterra, isso alguns foi modelos feito. São. Na Inglaterra, quando o fundo saudita, né, o fundo autônomo saudita comprou o Newcastle, houve a preocupação de um dinheiro infinito e aí houve uma limitação ali, algumas limitações. Esse tipo de preocupação não está previsto no nosso modelo. A princípio não, como eu te disse, ainda haverão diálogos, né? Foi uma reta final, mas o nosso princípio norteador é que haja um ambiente para investimentos no futebol brasileiro. Então a outra pergunta que eu tinha colocado aqui
ela acaba que já está meio respondida. Porque também foi uma preocupação da UEFA, por exemplo, receitas infladas Sim, claro. por acordo de SAF. Por exemplo, uma das SAFs tem uma empresa, sei lá, aérea, e aí você bota o patrocínio na camisa, o patrocínio que normalmente custaria, sei lá, 80, ele botava lá que o patrocínio era de 300, que não era uma coisa... Boa pergunta. Não era uma coisa real, né? Você, as propriedades, elas têm o seu valor de mercado. Claro. Então, se o valor é 80 e você lança lá que você recebeu 300, também não é uma coisa justa. Essa preocupação vai ter? Vai ter. Inclusive, isso pode acontecer em transações de atleta. E você, de entre repente, rede multiclubes, entre multiclubes, você também inflar ou querer inflar uma transação. Como que isso seria controlado? A gente vai implementar uma série de regras de transparência, né? De balizadores, perfeito, para que esse monitoramento seja perfeito. A gente tem que entender, né? Primeiro, assim, o nosso sistema de coleta de dados, né, de dados auditáveis, que também a gente está tendendo de ir para um modelo que é igual ao da UEFA também. Esse eu já posso adiantar, que é o sistema de coleta de informações e monitoramento. A gente está muito próximo, isso eu estou falando da execução, né? Do que seria do modelo da UEFA. E os clubes vão informar e a comissão vai fiscalizar. E aí, vamos lá, né? Indo para o mundo real, né? Isso não acontece só no futebol. Aí a gente está falando de fraude. Com certeza. Então a gente tem que estar preparado para lidar com as fraudes. Então não estou dizendo que elas vão acontecer, a gente espera que não, mas a gente espera também estar preparado para enfrentar as fraudes. Mas dispositivos no regulamento para enfrentá-las nós teremos. Então essa atenção será dada de inflar uma receita aqui, inflar uma venda de jogador ali, isso será uma preocupação. E o clube vai contratar um risco muito alto, né? Porque a punição vai ser proporcional à tentativa de fraude. Entendi. Tá. Já que você citou aqui, você até falou isso, né? Um clube que não é rebaixado e o outro é. Um dos clubes que mais tem reclamado disso é o Cuiabá, que no ano passado acabou sendo rebaixado, esse ano está na segunda divisão. Imagino que não vá subir, ou tá pedalando ali para subir, tá difícil para o Cuiabá subir. E o presidente do Cuiabá sempre bate muito nessa tecla. Nessa semana disse que o Cuiabá tem mais de 40 milhões a receber de vários clubes do Brasil e o clube dele caiu e outros clubes que devem ao Cuiabá não caíram. Casos assim vão ser corrigidos? O fair play financeiro vai corrigir e vai trazer justiça para um Cuiabá? E pode dar o exemplo, por exemplo, muitos clubes na Série C reclamaram que a Ponte Preta foi campeã da Série C, atrasando sistematicamente salários. Ou seja, ela foi campeã da Série C com um time que ela não está conseguindo pagar, enquanto outros que eventualmente estejam acabaram não subindo da C para B. O fair play financeiro vai conseguir atacar esse tipo de problema? Você deu um exemplo que eu tento evitar usar exemplo de clubes, né? Eu sei. Porque de dentro fica deselegante, né? Quem falou fui eu, por isso que eu trouxe. Mas esse é um exemplo emblemático, né? É um exemplo que a gente usa muito. O exemplo do Cuiabá é bem emblemático. É para isso que vem o fair play, né? Para tentar evitar esse tipo de pedalada. Então, realmente foi muito injusto o que aconteceu. E aí, mais uma vez, eu fico lembrando da terminologia, né? Eu não gosto de usar, até a gente conversou isso no bastidor, da palavra em inglês, né? Eu gosto de usar muito o sistema de sustentabilidade financeira, porque, na realidade, é um sistema que está ancorado num projeto maior da CBF de sustentabilidade, né? Então, esse, na verdade, é um impacto de governança, onde o sistema de sustentabilidade financeira, que é o fair play, está ancorado. Mas esse é o nome, né? Fair play, jogo justo. Então, ele vem sim para evitar essas injustiças. É uma luta. Na realidade, é importante a gente dizer o seguinte também, tá? Que o fair play não é uma varinha de condão que vai resolver. São as ferramentas que nós vamos ter para combater. Mas o combate, ele é diário, né? Ou seja, a gente vai estar sempre... É um processo. É um processo para corrigir essas injustiças. Muitos clubes aqui no Brasil reclamam da morosidade da Câmara Nacional de Resoluções Esportivas, né? O CNRD, que é, nesse momento, quem, numa primeira instância, decide,
O clube A está devendo para o clube B reclama e aí vai para a Câmara Nacional e a Câmara Nacional diz, realmente você tem razão e tem que pagar em tanto tempo, e aí muita gente reclama da demora dessa Câmara Nacional de resoluções de disputas esportivas lá. As medidas do sistema de sustentabilidade vão ser aplicadas com mais celeridade, de forma mais rápida? Como é que vocês estão pensando para que não demore tanto para efetivamente um clube ser punido ou um clube justificar ou se adequar? Excelente pergunta também. A gente vai, com certeza, eu já estou adiantando até um tema que já está no nosso radar, mas que vai passar por nós ser tratado de uma forma mais efetiva após a apresentação do projeto final ao presidente Samir, mas na realidade a gente vai precisar certamente criar um órgão que irá coordenar o fair play no Brasil, dentro da CBF. E a ideia é que a gente tenha, sim, consiga conquistar a agilidade necessária, para agir dentro da expectativa e da necessidade, na realidade, do futebol brasileiro. Eu acho que o próprio CNRD, quando formado, também não imaginava, veja bem, sem querer defender o órgão, até porque eu também me relaciono um pouco com eles são um órgão independente, mas eles têm ali, se eu não me engano, cerca de 2.000 disputas por ano, algo assim. E a maioria são resolvidas dentro do prazo. Quando a gente fala do atraso, talvez a gente esteja se dedicando aos mais emblemáticos. Aos que dão mais repercussão. Os que dão mais repercussão, etc. E que realmente precisariam ser mais rapidamente resolvidos. Até a própria transfer ban, na minha visão, deveria ser mais utilizada no Brasil, pelo próprio CNRD. Mas esse órgão que a gente vai constituir, ele vem com essa incumbência de ser célere, está no nosso radar. Concordo contigo que isso é um ponto, eu diria que isso é um ponto crítico de sucesso da implementação do projeto. E o presidente Samir Chaude está comprado com essa ideia, doa quem doer. Não, o Samir, eu tenho aqui dizer que ele é um presidente muito corajoso, está enfrentando os temas com bastante... Foi promessa de campanha dele, né? Promessa de campanha... Eu não gosto de usar o termo doa quem doer, mas é mais ou menos isso, ou seja, ele está indo para cima, a gente agora vai enfrentar a arbitragem também com muita coragem, com muito senso de urgência, de responsabilidade. Você pode ter certeza que o Samir não é que ele está comprado, ele está imbuído realmente desse sentimento de transformar o futebol brasileiro. Ele tem aí essa nova CBF, está com essa ideia de realmente fazer as transformações necessárias sem perder tempo. Foi bom você trazer esse ponto, porque, na verdade, a gente aqui no aspecto esportivo se preocupa muito com o sistema de sustentabilidade financeira, o que o público chama de fair play financeiro, mas, na verdade, isso é um projeto maior, que tem, acho que, um tripé. A parte financeira de governança, a parte social e a parte ambiental. É o CBF Impacta, é isso? Perfeito, é isso. Muito legal falar desse assunto, porque, no fundo... O fair play financeiro acaba sendo um braço de impacto de governança. A CBF vai lançar agora na COP30 em Belém o seu projeto de sustentabilidade. É um projeto maravilhoso, lindo, feito aí a muitas mãos, tem muitas horas dedicadas nesse projeto. Nós escolhemos as zonas que nós queremos impactar, porque no fundo essa palavra impacto vem da nosso entendimento que no final do dia as ações, se não tiverem verdadeiro impacto, elas não têm importância, não têm validade. E a partir desse entendimento, nós escolhemos a sigla ESG, vamos dizer assim, de atuação. Então nós temos um impacto ambiental, nós temos um impacto social e um impacto de governança. Para cada impacto desse, nós vamos ter projetos estruturantes e projetos complementares. O Fair Play, ele é um projeto estruturante da zona de impacto de governança. Certo. Assim como um projeto que a gente está desenvolvendo também de combate à manipulação de resultados. Ele é um projeto estruturante de governança. Assim como nós temos projetos também de, através da CBF Academy, por exemplo,
formar os CEOs dos clubes que vão atuar na Série A e B, na administração financeira, né, na confecção de orçamento. De treinadores. Então isso é um projeto complementar da zona de impacto de governança. Certo. Então essa é a ideia principal desse projeto maior de sustentabilidade. E aí nascem duas outras áreas que humanizam a CBF, né, que também foram negligenciadas aí ao longo dos anos, são importantíssimas, que é o compromisso ambiental e o compromisso social, de verdade. Então a CBF lançará, portanto, nesse dia 12, no Pará, na COP, esse projeto maior, onde iremos anunciar os projetos complementares e estruturantes da zona de impacto ambiental e os projetos estruturantes e complementares da zona de impacto social. E, a partir disso, criar um compromisso muito maior com o futebol brasileiro. Essa frase que você falou da humanizar a CBF é uma preocupação da CBF? Não tenha dúvida. Aí, mais uma vez, enfrentando o tema com coragem, a gente precisa entender que a seleção foi afastada da população, né? A gente hoje precisa ter coragem para entender que a sigla CBF se desgastou muito ao longo dos anos, que a seleção de alguma forma se afastou, vamos dizer assim, do povo, isso é uma preocupação, acho que a imprensa discute muito, acho que a sociedade discute muito isso. Obviamente que um caminho de reaproximação é o sucesso da seleção brasileira, né? Eu acho que nesse sentido também o Samir deu importantes avanço, né, não só com a vinda do Ancelotti, mas da reestruturação da comissão técnica, mas principalmente de dotá-los de independência decisória, autonomia, que é algo que realmente não existia. Então hoje a gente vê uma comissão técnica muito mais independente, autônoma para o dia a dia, né, e isso traz mais alegria para o vestiário, isso reflete em campo, isso também dentro da própria instituição. Mas, fundamentalmente, a CBF também abraçar as causas sociais verdadeiras e estruturantes, perfeito, porque isso, sem dúvida nenhuma, também humaniza a instituição e aproxima da sociedade. Então, essa é uma dos caminhos que nós escolhemos também para ter uma CBF mais forte. Ricardo, para a gente fechar aqui esse papo espetacular, e acho que todo mundo que acompanhou tirou muitas dúvidas sobre o fair play financeiro, em quanto tempo, basicamente, a gente vai ver os benefícios desse sistema de sustentabilidade financeira? Sabe que o torcedor quer tudo para ontem, né? Mas em quanto tempo, mais ou menos, a gente vai poder ver na prática ali funcionando esse sistema de sustentabilidade financeira, o fair play financeiro, para fazer com que já bateu no iceberg, para fazer com que dê tempo de remendar o casco do navio? É isso aí. Algumas medidas, elas vão ser imediatas, né? Ou seja, a partir de janeiro. Algumas medidas a partir de 2027. Algumas medidas, mesmo que a partir de janeiro de 2026, elas também vão ter uma curva de implementação. Então, eu acho que posso arriscar. Quando eu falo arriscar, preciso sempre lembrar que o projeto ainda passa por uma última lapidação, né? Uma última reformatação. O projeto vai ser apresentado na COP30, né? Não, o fair play financeiro já no dia 11. Ah, tá. Para dia 10 para o presidente Samir, dia 11 para os clubes, para uma última revisão, e aí dia 26, certo, no Summit da CBF, 26 de novembro, que será realizado em São Paulo, né? A apresentação oficial para a grande sociedade, já fruto da última lapidação desse dia 11. Mas se a coisa... eu posso arriscar que em 3 anos a gente já tenha o projeto na sua plenitude, ou seja, totalmente rodando. E quando a gente pega a experiência de outros países, de outras ligas que implementaram, a gente acha que em 5, 6 anos a gente já vai poder ver um nível de endividamento muito menor, um maior nível de competitividade entre os clubes. Você quer ver um indicador muito interessante que vem com o fair play? É a deflação do mercado. O mercado brasileiro está muito flexionado. Vitor, porque já botam no preço a possibilidade de não receber, né? Não, e o aproveitamento da loucura.
Né? O time está para cair, você está disposto a pagar tudo, ou pelo menos finge que paga, e você bota o preço e ele paga. Por exemplo, a gente teve uma conversa muito legal com a La Liga, por exemplo, sobre isso, né? E ele falou assim, cara, nosso mercado estava mega inflacionado e depois de alguns anos ele voltou para a realidade. Por quê? Você não pode mais fazer loucura. Eu te dar aqui um exemplo, cara, assim, como eu te falei, eu fui presidente de clube há pouco tempo atrás, então quando eu vejo a variação de salário de treinadores e atletas, por exemplo, nos últimos 2 anos, nos últimos 7, 8 anos, 2 anos, é assustador. E certamente o mercado não comporta, isso talvez seja um dos maiores causas desse nível de endividamento. Então, certamente também o fair play vai combater essa inflação, e eu acho que daqui a 5 anos, 4, a gente possa olhar para trás e falar assim, olha aqui, o nível de endividamento baixou bastante, correção de rota. O mercado está agora dentro de uma normalidade. Eu acho que é isso, baseado nas experiências, né, que nós acompanhamos. Ricardo, eu queria te agradecer demais o tempo que a gente passou aqui, um baita papo, e colocar a TNT Esportes aqui à disposição para quando precisar, qualquer divulgação sobre o Fair Play, porque a gente aqui acredita muito nisso e transmite a Champions onde isso funciona. E agradecer e deixar aí o espaço aberto para quando quiser falar sobre o tema ou precisar falar sobre o tema, aqui a TNT Esportes está à disposição. Vitor, muito obrigado, também gostei muito da conversa, é importante demais levar esse entendimento para o público geral, é importante que toda a comunidade do futebol entenda e compreenda, né, o que está por vir, que apoie a ideia e discutir esse assunto, como eu coloquei no início, né, numa plataforma dessa de tanta credibilidade e profundidade de audiência, é muito importante para a CBF. A CBF que agradece o espaço cedido e estamos também à disposição para continuar esse diálogo. É isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado você que está assistindo. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei e comentar, porque, como o Ricardo falou, esse trabalho foi construído aí junto com os clubes, junto com a sociedade, junto com quem curte futebol, e é algo que é muito importante. A qualquer momento a gente volta aqui com outro conteúdo bacana.